Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu uma multa imposta pelo Ministério Público Federal ao grupo JF, prevista no acordo de leniência durante a Lava Jato. O valor original era de 10,3 bilhões de reais, mas o próprio MPF, Ministério Público Federal, já corrigiu os erros de cálculo e baixou o valor para 3,5 bilhões. O grupo JF, do qual faz parte inclusive o Canal Rural, informou nos autos que já pagou 2,9 bilhões de reais, o equivalente a 83% do total. Vamos consultar um dos maiores especialistas do país para explicar os fundamentos dessa decisão, o Lênio Streck, que é professor e advogado, né? Lênio é jurista, está lá em Porto Alegre e gentilmente nos atende. Qual que é a sua avaliação do ponto de vista jurídico dessa decisão do Toffoli? Ela está correta ou não e por quê? Boa noite, Lênio. Boa noite, Petri. Está absolutamente correta. Começa a começar, né, que noticiou-se, né, que o ministro teria extinto ou teria fulminado uma multa de 10 bilhões, agora já é 3,5 e só foi suspenso. Veja que o Ministério Público consegue fazer um cálculo 10 bilhões para 3 bilhões e meio, dá para comprar metade do Estado, sei lá. Então, de tão grande é esse valor. E o ministro Toffoli foi absolutamente cauteloso. E a primeira questão que tem que se dizer é o seguinte: ele decidiu monocraticamente, aí se fez toda uma discussão sobre isso, mas ele está autorizado a decidir monocraticamente. Quando se decide monocraticamente? Quando há precedentes e quando a linha da Suprema Corte vai nessa direção, uma decisão vale por todos. Então, sem problema nenhum, absolutamente correto, e foi cauteloso, ele não extinguiu a multa, ele simplesmente, cautelosamente, ele suspende para que as partes rediscutam. Veja que a JBS já pagou quase 3 bilhões, né? Pois é, e no parecer do Toffoli, né, a gente estava vendo o parecer dele, ele aponta irregularidades na celebração do acordo, reconhecendo a alta probabilidade de violação da boa-fé objetiva, considerando o alinhamento indevido de integrantes da Operação Lava Jato, revelado por vazamento de mensagens que deram origem às investigações conhecidas como Vaza Jato. Essa decisão monocrática, né, do Toffoli, na sua avaliação, tem relação também a outras decisões do Supremo Tribunal Federal em relação a casos ligados à Lava Jato? Totalmente, porque toda essa questão da Vaza Jato demonstrou, e não só por isso, mas os próprios elementos dos contratos mostram que houve forçação de barra, que os direitos das empresas não foi obedecido. O Brasil foi o único país do mundo que, quando quer combater algo, ele quebra a empresa, coisa que a Lava Jato acabou fazendo. Então, o Supremo, por exemplo, tem anulado, inclusive, as provas decorrentes desses acordos, inclusive de países estrangeiros, né? Eu mesmo atuei no caso do vice-presidente do Equador. Então, o Supremo tem jurisprudência firme, tem decisões nesse sentido, e que o ministro Toffoli simplesmente seguiu aquilo que vinha sendo posto pelo Supremo, e principalmente em face da desconfiança e dos elementos que surgem de que esses acordos, alguns deles, e este, por exemplo, sente-se o cheiro de que as partes, principalmente a empresa, foi forçada. E isto é um problema seríssimo, né, que tem que se resolver, e por isso que Toffoli cautelosamente suspende, aponta para o meio-campo, vai ter prorrogação, vamos disputar o resto do jogo agora sob novos elementos. Pois é, então, deixar claro, não houve
a anulação, mas sim a suspensão, e o caso vai ser discutido ainda no ponto de vista jurídico, ainda com uma apresentação de provas e, enfim, com um pouco mais de calma. Seria isso, né, para resumir. Para resumir, só essa diferença dos 10 bilhões para 3,5, qualquer pessoa que olhasse, não precisa ser nem ministro supremo, já diria que aí tem gato na tuba, né? Uma diferença tão grande. Mas a questão nem são somente esses cálculos, há outros elementos que vão surgir, e nesse sentido, há juízes no Brasil, né? Como se dizia lá, ainda há juízes em Berlim, há juízes no Brasil, e o Poder Judiciário está aí exatamente para isso, e foi absolutamente correto o que foi feito. Nós conversamos com o Lênio Streck, que é jurista, um dos maiores do país e também advogado. Obrigado, viu, Lênio? Um ótimo 2024 para você, para toda a família. Até uma próxima. Boa noite. Obrigado, Antônio. Um grande abraço a todos. Valeu. Bom, e lembrando que a JIF, né, lembrando que a JIF é o maior grupo empresarial do Brasil, está presente em mais de 190 países, com 278 mil colaboradores no mundo. Dentre as empresas que fazem parte da holding estão a JBS, que é a maior produtora de alimentos do mundo, e o Canal Rural, que foi incorporado em 2013.